tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem. Queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta. Afastem-se dele para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como irmão. Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação de próprio punho. Paulo, assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo as escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse texto, ele fecha toda a ideia do que Paulo vem trabalhando em todas a carta, em todas as 12 epístolas, né? Então, qual que era o contexto? Lembrando que Paulo havia fundado aquela igreja e havia ido embora por uma questão de perseguição. A igreja tinha sido fundada por Paulo, e Paulo só pôde permanecer com aquela igreja durante 3 semanas, é obrigado a sair por conta da perseguição. Envia Timóteo, Timóteo traz alguns relatórios daquela visita, e um dos temas que estava sendo trabalhado era que muitos deles esperavam o retorno de Cristo tão veementemente, tão certos de que aquilo aconteceria naquele tempo, que abandonaram as suas vidas, os seus afazeres, os seus trabalhos e todas as suas outras atividades, esperando que Cristo voltasse ainda naquele tempo. E Paulo, então, escreve para aquela igreja dizendo assim, olha, continuem trabalhando, continuem firmes, continuem fazendo aquilo que vocês precisam fazer, porque Jesus vai voltar. Mas isso é precedido de alguns sinais, e Paulo vai falar quais são aqueles sinais que precedem a volta de Cristo. E aí, a última recomendação de Paulo para essa igreja é que eles deveriam se afastar de todos aqueles que andassem ociosos. O que é uma pessoa ociosa? É uma pessoa que ela não tem ocupação, que ela não faz nada. Então, ela não tem nada para ocupar o tempo dela, e muitas vezes ela vai se ocupar de coisas que não são essenciais. Ontem eu estava conversando com um pastor e ele falou a respeito de uma experiência que ele teve na igreja dele, que por conta de uma pregação que foi falado na igreja, alguns irmãos se reuniram num grupo de WhatsApp e começaram a falar contra a igreja, contra a liderança, contra o pastor, contra aquela pregação, e iniciou-se ali um princípio de rebelião. E eu estava vendo um pastor falando a respeito de um assunto que é a respeito de que as pessoas, quando elas vão falar mal de alguém, da liderança, do pastor ou da igreja, elas procuram alguém que seja falho de caráter. Ou seja, ninguém vai chegar na minha casa para falar mal do pastor Ricardo ou do pastor André, porque sabe que dificilmente vai ter algum sucesso nisso, em falar a respeito da vida dessas pessoas ou de alguma outra pessoa. Há uns anos atrás, a gente teve alguns problemas na igreja e tiveram algumas pessoas que se reuniram para falar e falar algumas coisas a respeito da liderança da igreja. E eu lembro que Deus usou uma pessoa na igreja para falar, olha, tem gente que está falando e eles vão falar que não estavam juntos, que ouviram, mas não participaram. Então as pessoas elas vão, muitas vezes, usar pessoas que têm falha de caráter. E essa pessoa perguntou para o pastor, falou assim, olha, pastor, tem um irmão que vem aqui em casa constantemente falar, chama para tomar um café e vem aqui para falar mal do pastor. O que eu devo fazer? Aí o outro pastor, né, que estava aconselhando, falou assim, chama o seu pastor para o café. Porque se a pessoa está falando mal do pastor, é porque ele encontra em você uma falha de caráter e ele acha que você
vai dar ouvidos àquele tipo de situação. Então, o que Paulo está dizendo? Fala assim, olha, tome cuidado com gente que tem tempo para ir na casa dos outros falar mal dos outros. Paulo fala assim, tome cuidado com gente que anda ociosamente. O que é andar ociosamente? Ou seja, não faz nada, tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros, indo falar da vida dos outros. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Esse povo, eles não seguem a tradição que receberam de nós. Qual que era a tradição de Paulo? Paulo era um homem que ele vivia para pregar o evangelho de Cristo. Ele havia dedicado a vida a Cristo, era um missionário, ele passava em várias cidades pregando o evangelho e fundando igrejas. Mas, além disso, ele não vivia ociosamente. Ou seja, enquanto ele não estava pregando, o que Paulo estava fazendo? O que Paulo estava fazendo enquanto não estava pregando? Trabalhando. Então, Paulo era alguém que trabalhava. Irmãos, eu tenho muita dificuldade. Às vezes, no dia do meu aniversário, o André me ligou umas 6 vezes para falar comigo e não conseguiu falar comigo, porque todas as vezes que ele me ligou, eu estava numa reunião, eu estava trabalhando, eu estava fazendo alguma coisa. Imagina se o André estivesse me ligando para falar da vida de alguém, ele não ia nem ter tempo para me achar para falar da vida de ninguém. Imagina como que as pessoas encontram tempo para fazer coisas que não deveriam, porque o que Paulo está dizendo? Que essas pessoas, elas representam um perigo, porque elas vivem ociosamente, não seguem a tradição que receberam dos apóstolos, porque ele está dizendo assim, vocês devem seguir o nosso exemplo. O que Paulo ensina? Que a liderança, ela vem através do exemplo. A liderança vem através do exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês assim bem claro. A nossa igreja, ela é uma igreja que tem um número de pessoas que estudam a Bíblia muito grande. Em termos percentuais, a gente está falando aí de pelo menos 10% da igreja, no mínimo, ou até mais, que hoje fazem seminário. Outros já são formados. Ou seja, o que significa isso? Que a igreja, ela segue um exemplo. Certo? A igreja segue um exemplo. Por quê? Porque tem gente na igreja que já percorreu esse caminho e estimula as pessoas a fazerem isso. A igreja é uma igreja que é trabalhadora. A igreja é uma igreja que tem se dedicado à oração. Por que isso acontece? Porque existe um exemplo a ser seguido. É impossível você liderar alguém falando para a pessoa, vai lá e faz. A gente só consegue liderar através do exemplo. Por isso que muitas vezes a gente sempre fala que a fruta, ela nunca vai cair longe do pé. Nunca vai cair longe do pé. O que significa isso? Pode estar o vento que for, pode estar o vendaval que for, se uma fruta cair de uma árvore, ela vai cair aonde? Vai cair aonde? Próximo do pé. Quando a gente não convive com a pessoa, é muito fácil a gente ensinar. É muito fácil. A gente vê aí na internet milhares de pessoas que se propõem a ensinar o dia todo dia, sobre diversos assuntos. Sobre diversos assuntos. Você não conhece a vida da pessoa, você não conhece a moral da pessoa, você não conhece se a pessoa vive aquilo que ela está falando, mas ela está ali ensinando algo. E muitas vezes são coisas que são proveitosas e você pode aprender dessa forma, deve aprender dessa forma. Ontem eu fui na livraria com o Daniel e com a Júlia, eles estavam escolhendo um livro e a Júlia falou assim, pai, eu não gosto de livro assim. Aí eu falei assim, qual que era o conteúdo, mais ou menos assim, um livro de... A gente tem os clássicos da literatura, que são livros muito famosos, best-sellers, que são livros que te trazem uma evolução. Ou seja, você vai aprender algo que seja para a vida. Por exemplo, eu estava conversando com a Nicole, tem um livro que eu gosto muito, que eu já li ele mais de uma vez, que é O Monge Executivo. É um best-seller, é um livro que tem ensinamentos ali fantásticos, é um livro muito bom. Ou seja, eu falei, se você ler um livro desse, você vai aprender muita coisa. Então, a gente vê que o tempo todo as pessoas estão ensinando sobre algo. Só que dificilmente você vai ver filhos diferentes daquilo que os pais são, por mais que os pais se esforcem em falar algo diferente daquilo que eles fazem. A gente pode ser muito bom em ensinar, mas a criação dos filhos ela só acontece através do exemplo. Não tem como você criar filhos se não for através
do exemplo. O filho, ele vai seguir aquilo que ele vê os pais dele fazendo. Se os pais são dados a conversar demasiadamente, os filhos vão conversar demasiadamente. Se os pais são mentirosos, os filhos serão mentirosos. Se os pais são avarentos, os filhos serão avarentos. Se os pais são maledicentes, os filhos serão maledicentes. E muitas vezes a gente vê os filhos fazendo alguma coisa e o próprio pai se escandaliza com aquilo. Menino, onde você aprendeu isso em casa? Vocês já viram uma criança fazer alguma coisa e o pai ficar escandalizado porque o filho fez alguma coisa que não deveria, e o pai, meu Deus, onde você aprendeu isso? Criança não fala assim. Não tem outro lugar para aprender. A gente acha que a educação, quem deve dar a educação para os filhos é a escola, mas não é, é a família. A gente acha que a educação, quem deve dar a educação para os filhos, quem deve ensinar moral para os filhos é a igreja. Não é. Vocês passam muito mais tempo com eles do que a igreja, do que a escola. Ou se não passa, deveria passar mais tempo com eles. Deveria. É daí que vem o exemplo. Em casa, o Daniel cozinha, porque eu cozinho. A Júlia também está aprendendo a cozinhar, gosta de cozinhar algumas coisas, porque eu cozinho. Eles treinam jiu-jitsu, porque eu treino jiu-jitsu. Em casa, a gente não tem um hábito se eu contar uma história em casa, eu não preciso nem falar para o Daniel e para a Júlia, ninguém pode saber. Eles não falam, porque não tem um hábito em casa, a gente não tem esse hábito. Porém, tem outras coisas que a gente faz, talvez seja pecaminoso para a nossa família e para vocês. Vocês vão ver eles fazendo alguma coisa que aquilo pode escandalizar vocês. Por quê? Porque eles vão fazer aquilo que eles veem os pais deles fazendo. E muitas vezes eu me policiei, tanto a Nicole quanto eu, em relação às nossas atitudes, preocupado com a formação deles. Preocupado com aquilo que eles estavam aprendendo dentro da própria casa. O que nós estávamos ensinando para eles. Quando eu discuto com a Nicole, quando eu brigo com a Nicole, quando eu falo rapidamente, qual a mensagem que eu estou passando para o Daniel e para a Júlia? Que isso é normal. Que eles podem falar desse jeito uns com os outros e talvez com a própria esposa, com o próprio esposo. Então a gente tem que se policiar. Porque nós seremos bons em ensinar, mas seremos melhores ainda em ser exemplo. O que Paulo estava dizendo? Olha, vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Isso também acontece na igreja, no trabalho, no lugar onde vocês estiverem. Vocês têm que liderar através do exemplo. É isso que é liderança. A liderança só acontece através do exemplo. Só através do exemplo. Porque a gente não é como aquele... Entende o seguinte, é como se tivesse alguma coisa muito difícil a ser feito. Quem você espera que faça? O líder. A pessoa que lidera tem que fazer. Porque senão você simplesmente se porta como um general. Ou seja, você manda as pessoas fazerem coisas que você não está disposto a fazer, que você não tem capacidade para fazer. A nossa igreja ela tem várias características. O que falta na igreja hoje? Um grupo de evangelização. Eu posso montar um grupo de evangelização sem eu ser o evangelista? Eu posso montar um grupo de oração sem eu ser alguém que ora? Eu posso colocar pessoas para estudar a Bíblia sem que eu estude a Bíblia? Eu posso levantar pregadores na igreja sem que eu seja um pregador? 16 anos de igreja, eu nunca liderei o grupo de louvor. E nunca vou liderar, porque eu não sou capacitado para isso. Falando de forma bem honesta. Não sou capacitado para isso, não fui levantado para isso. Agora, sobre outras coisas eu posso falar e ensinar. Sobre coisas que eu faço. Então nós temos que falar e ensinar sobre coisas que nós estamos dispostos a fazer. Não ser um teórico. Eu posso dar curso de louvor. Posso. Se eu estudar, eu posso fazer isso. Mas eu não sou uma pessoa que tem habilidades ou que tem uma vida que demonstre que eu sou habilitado para aquilo. Eu posso ensinar a fazer pizza. Posso ser um professor melhor até do que o Mudinho. Como professor, como teórico, eu posso até ser melhor do que ele. Mas só quem vai aprender é quem está do lado dele vendo ele fazer. Por quê? Porque o exemplo vai ensinar mais do que a teoria. E Paulo estava dizendo, vocês devem seguir o nosso exemplo. Porque vocês não ficamos ociosos.
Aí o que ele vai falar? Nós não ficamos ociosos quando estivemos entre vocês. Ficamos 3 semanas com vocês. A gente parou algum dia? A gente deixou de trabalhar? A gente deixou de fazer alguma coisa? Vocês viram a gente em casa, desocupado, sem fazer nada? Não. Então o que vocês têm que fazer? Tem que fazer a mesma coisa. Nós não nos alimentamos às custas dos outros. O que Paulo está falando? Que ele não dependia de ninguém para sustentar, que ele tinha o próprio sustento, mesmo tendo o trabalho mais importante do mundo. Paulo tinha a função mais importante do mundo, que era pregar o evangelho. Uma vez perguntaram, a gente está aí às vésperas de uma eleição, e é engraçado que você ouve as pessoas falando, você vê até pessoas que nunca foram na igreja falando de religiosidade como se eles fossem muito religiosos, né? Então tem candidatos que eles querem enganar vocês falando que eles são da igreja, que eles são cristãos, que eles têm uma moral elevada, mas nunca foram na igreja. Eu sou muito mais adepto daquela frase do filme Carandiru, quando fala que o cara está falando de Deus, ele fala assim, muito Deus na boca de ladrão não é bom. Quando você vê um político falando muito de Deus também, não é bom, principalmente em época de eleição. Porque o cara que ele é o tempo todo. Agora, na época da eleição, tem uma aproximação assim, absurda. E Paulo vai dizer que ele, o tempo todo, ele não se alimentava às custas dos outros. Ele trabalhava arduamente dia e noite a fim de não ser um peso para nenhum daquelas pessoas que estavam ali. Aí ele vai dizer, nós tínhamos esse direito. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos dar o exemplo. Então, quantas vezes a gente faz coisas diferente daquilo que poderíamos fazer, mas para que nós sejamos o exemplo? Nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos ser o exemplo, independente daquilo que a gente poderia ou não fazer. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu como pastor, como líder da igreja, era correto e justo que vocês dessem uma ajuda financeira para que a gente tivesse mais tempo para se dedicar ao evangelho. Mas nós não fizemos isso, nós trabalhamos dia e noite arduamente. Por quê? Imagina o seguinte, se aqueles camaradas, eles já não queriam trabalhar, simplesmente pensando que Jesus ia voltar e esse já era o motivo para que eles ficassem desocupados, imagina se eles descobrissem que eles podiam fazer isso simplesmente dizendo que eram pastores ou pregando o evangelho. Então, muitas vezes, o propósito é um propósito que não é um propósito que vem de Deus, não vem do coração de Deus. Então, ele está dizendo assim, olha, apesar de eu ter esse direito e disso ser uma coisa que nós poderíamos fazer, nós queríamos lhes dar o exemplo. A gente não foi na casa de ninguém pedir comida. A gente trabalhava, a gente se sustentava, e quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. O que Paulo estava dizendo? Que as pessoas se reuniam lá na hora de fazer o almoço. A vida comunitária da igreja não é como é hoje. Para a gente poder ter um café da manhã na igreja, a gente precisa ter um dia do ano. Para vocês terem ideia, a gente teve um café da igreja hoje, parece que o próximo café da manhã que vai ter na igreja vai ser só no Dia das Mães. Não é a impressão que dá? Porque é o que a gente está se programando para fazer. Olha, no Dia das Mães a gente pode até fazer outro café. Porque não é comum a gente fazer isso. Porque é dispendioso, é caro, não é barato você fazer um café desse. E aí, de repente, você vê as pessoas se mobilizando para fazer e tem um monte de gente que vem só para participar do café, mas não ajuda com nada. Não ajuda nem fazer, nem comprar, nem ajuda com absolutamente nada, então isso torna muitas vezes inviável. Não seria bom se a gente tivesse um café da manhã toda semana na igreja? Não seria bom se a gente almoçasse toda semana na igreja? Não seria bom? Nossa, já pensou, ia ficar um mês sem comer frango de domingo? Um dia eu falei para a Nicole que a gente ia fazer almoço na igreja no domingo. Ela brigou comigo, que ela falou que não ia fazer almoço na igreja. Eu falei, você não faz nem em casa, vai fazer na igreja. Então, é só para vocês rirem um pouquinho. Claro que eu não como frango, claro que eu não como frango toda semana, todo domingo.
Na padaria, né, André? Ó, vamos lá. Aí, Paulo tá dizendo sobre isso, que muitas pessoas, eles não contribuíam com nada, mas eles queriam participar da mesa. O que Paulo falou? Olha só como Paulo era duro. Falou, não quer trabalhar? Então não come. Olha o que Paulo falou. Se tem uma coisa que Paulo não era, era de esquerda. Paulo não era de esquerda. Paulo dizia que para comer tem que trabalhar. Não tem esse negócio de almoço grátis, não. Paulo está dizendo, não existe almoço grátis. Ou trabalha e come, ou fica com fome. Ele vai dizer assim, contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando a trabalhar, e o pior, com tempo ainda para se intrometerem em assuntos alheios. O que Paulo está dizendo? Vocês deixam de trabalhar para ficar fofocando na casa dos outros. Olha só que coisa grave que Paulo estava dizendo. Vocês deixam de trabalhar e tem tempo para fofocar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes eu não consigo falar com a minha esposa durante o dia, porque eu não tenho tempo para falar com a minha esposa. A Nicole liga, eu falo para ela, Ninha, eu não consigo falar agora, desligo. Tá bom, daqui a pouco você me liga. Passou o dia inteiro, eu não retornei. Por quê? Quem tem tempo, quem tem tempo ocioso, vai ocupar o tempo com coisas que não são frutíferas, não são espirituais. Tem uma frase que diz que cabeça vazia, né, é oficina do... Eu não vou falar porque o André sabe. Né, André? Oficina do capiroto, né? Por quê? Porque as pessoas que elas têm tempo para andar na casa dos outros, fazendo fofoca, falando da vida dos outros, é porque está faltando uma ocupação, está faltando um trabalho. Então o que Paulo está dizendo? Essa pessoa ela não deve nem comer e ela não deve, porque ela tem tempo para ficar indo na casa dos outros, se intrometendo em assuntos alheios. Aí ele vai dizer, ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. O que Paulo está dizendo? Olha, em vez de vocês se intrometerem em assuntos alheios, em vez de vocês ficarem sem trabalhar, o tempo que vocês tiverem, se dediquem a fazer o bem, se dediquem a fazer coisas boas. Então, se está com tempo, fala para o pastor André, hoje eu estou com tempo, quero ir ficar umas horas no hospital aí com o senhor Arthur. Ao invés de ir na casa de alguém, fazer uma fofoca. Ajuda uma pessoa que a Bianca vai precisar de ajuda, tá para parir aí, vai precisar de alguém para ajudar lá, a arrumar a casa, a dar um auxílio. Então, o que Paulo está dizendo? Não deixem de fazer o bem. Sosseguem, trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Aí a pergunta que se faz, o que a gente tem que fazer então? Se afastar dessas pessoas? Não ter eles como irmão? O que Paulo vai dizer? Não, vocês vão se afastar deles para que eles se sintam envergonhados. Não para que sejam considerados como inimigo, mas que sejam advertidos do irmão. O que Paulo pensava? Que se eles fossem constrangidos, eles entenderiam que eles estavam no erro e precisariam mudar a atitude deles. Então, a atitude de falar para aquele irmão, falar, irmão, não quero você na minha casa, arruma um trabalho porque não está dando certo, você vem aqui falar da vida dos outros, ou você dizer para aquele irmão, falar, irmão, você não pode comer que você não ajuda, não traz nada. Não é para que você diga para aquela pessoa, olha, você não faz parte. É para que aquela pessoa ela se sinta envergonhada e, se sentindo envergonhada, ela vai se recobrar e dizer, não, realmente eu preciso mudar. Eu não sei vocês, mas é muito triste, muito chato quando você vê uma pessoa que ela não está disposta a fazer nada por ninguém. A gente tem um grupo de pessoas que a gente trabalha e tem um cara que ele ajuda todo mundo. Tem um cara que ele vai e ele faz o que precisa fazer. Se tiver que lavar o banheiro, ele lava. Se tiver que servir café, ele serve. Se tiver que manobrar carro, ele manobra. Se tiver que lavar carro, ele lava. Se tiver que ajudar a desmontar, ele desmonta. O que tiver para fazer, ele faz. Agora, tem outros que eles falam assim, não, eu fui chamado para fazer isso aqui é o que eu tenho que fazer, e não espere nada além disso que eu estou disposto a fazer. Então, o que a gente tem que entender? Que, às vezes, dizer para essa pessoa, falar, não, tudo bem, você não quer ajudar, não quer fazer, então
também não conte com a gente em relação a isso, não é para que aquela pessoa seja excluída, ou para que aquela pessoa seja afastada ou que seja tratada como inimigo, mas para que aquela pessoa seja divertida como irmão e que ela se sinta envergonhada pela atitude dela. Aí ele vai finalizar dizendo as saudações finais, que era comum nas suas cartas. Quando ele escrevia as suas cartas, ele fazia considerações finais, dizendo assim, que o próprio Senhor da paz, lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação de próprio punho. Paulo, assim faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo escrevi. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Qual que era o propósito de Paulo? A unidade da igreja. Qual que era o propósito de Paulo? A comunhão. Qual que era o propósito de Paulo? A união. Qual que era o propósito de Paulo? Que eles estivessem juntos e permanecessem juntos. Como que era a igreja de Jerusalém quando ela foi fundada? A Bíblia diz que eles não tinham nada que fosse próprio deles. Tudo que eles tinham era em comum. A comida deles era em comum, a casa deles era em comum, as finanças deles eram em comum, era tudo de todos. De repente, alguns eles se tornaram mais individualistas. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês precisam olhar para a igreja como uma grande família, como uma grande fraternidade. Você que é pai e mãe, que tem mais de um filho, você alimenta os seus filhos de forma diferente, você compra coisa para um e não compra para o outro, ou põe comida para um e não põe para o outro? Provavelmente não. Você se preocupa com todos. Eu falo de filhos porque às vezes a gente vê que as famílias elas crescem e as pessoas, ao invés de se tornarem unidas, elas se tornam cada vez mais individualistas. Elas vão viver cada uma a sua vida. Então as famílias elas se deixam para se reunir ou só em velório, para falar a verdade. Por quê? Porque é quando as pessoas ali elas vão dizer que elas são família. Porém, a gente precisa entender que a vida da igreja ela é uma vida comunitária no dia a dia. É sofrer junto, é rir junto, é chorar junto, é se alegrar junto. É isso que faz a gente fazer parte de uma igreja e ser diferente do mundo. Porque no dia que eu fizer um churrasco e convidar 10 pessoas, provavelmente 10 pessoas irão. Mas no dia que eu fizer um culto de ação de graça, ou chorar, ou estiver sofrendo, provavelmente eu precisar de 10 pessoas para ir na minha casa para chorar comigo. Pode ser que 3 vão, 4 vão, 5 vão, não sei. Graças a Deus não é uma situação que eu tenho passado, mas a gente precisa entender que a gente tem que estender as nossas mãos uns aos outros. A vida comunitária da igreja importa mais do que qualquer outra coisa que a gente tem individualmente. Então a igreja ela é comunidade. A igreja ela é, como o pastor André falou ontem, koinonia. E koinonia é justamente isso. É essa comunhão entre os santos. Que a gente possa simplesmente nesse dia ser um em Cristo como o Pai e o Filho são um. Que nós possamos expressar o nosso amor uns pelos outros para que Deus seja glorificado em tudo através das nossas vidas. Amém? Amém? Assim nós encerramos a nossa exposição em Tessalonicenses e nos próximos dias nós teremos uma nova série de pregações, se assim Deus permitir. Vamos agradecer a Deus. Timóteo? Ô, Glória, você não vai participar, você vai assistir em casa. Apocalipse. André, orar? Pode orar por nós?